Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. E tem uma notícia que pegou todos de surpresa. Até logo ou adeus. 2 saem e a gente não sabe se eles voltam. Detalhes em instantes. Antes, deixe o seu like aqui no canal, inscreva-se, é gratuito, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vem conosco, vem saber. Pessoal, a gente começa as informações de hoje falando aí dos bastidores do impeachment de Augusto Melo. E teve muita treta aí nos bastidores, viu? Apuramos que Augusto Melo terminou isolado na última tentativa de voltar à presidência do Corinthians durante a Assembleia Geral de Sócios, que culminou com a destituição do presidente afastado do cargo máximo do Corinthians. Soubemos também que antes mesmo que fossem apurados os votos aí de metade das urnas disponíveis, Augusto Melo deixou o Parque São Jorge. A frustração que Augusto Melo deixou o clube contrastou com o otimismo da sua chegada, né? Apuramos que Augusto Melo contava com a grande confiança em reverter o impedimento aprovado em maio pelo Conselho Deliberativo. Desde então, ele vinha conversando com muita gente, já havia afirmado que possuía maioria para reverter o quadro. Não aconteceu. A expectativa de Augusto Melo, pelo que soubemos, contagiou alguns apoiadores, mas outros evitaram criar expectativas elevadas para não terminarem frustrados. A projeção de Augusto Melo e apoiadores era de uma margem de 800 a 1.000 votos contrários ao impeachment. Na prática, o resultado foi bem menor. Apenas 620 associados foram contrários à destituição de Augusto Melo. Durante a Assembleia, a votação em si, Augusto Melo chegou a Parque São Jorge por volta das 8h30, num carro insufilmado. Ele passou meio que despercebido, não quis chamar a atenção para si, passou de forma discreta. Pouco depois, por volta das 10 horas, o grupo com os principais apoiadores de Augusto Melo também chegou a Parque São Jorge. No entanto, esses nomes que fazem parte da linha de frente do coletivo foram impedidos de entrar. Casos aí do Claudinei Alves, ex-diretor da base, Valmir Costa, ex-diretor adjunto da base e secretário-geral. Também, pelo que soubemos, essa informação do portal Trivela, eles foram afastados liminarmente das funções de associados por conta do ato do dia 31 de março, em que houve uma tentativa de retomada de Augusto Melo à presidência do Corinthians. O Ricardo Jorge foi punido pelo mesmo motivo, mas teve a entrada em Parque São Jorge autorizada na condição de advogado de Augusto Melo. Mas o ex-diretor administrativo não pôde votar na Assembleia. Augusto Melo foi autorizado a trazer consigo outras 3 pessoas onde a votação acontecia. Durante quase todo o tempo ele se manteve próximo ao sobrinho Cadu Melo, que também é conselheiro do clube. Porém, segundo o portal Trivela, no período da tarde, o semblante de Augusto Melo, que era de expectativa, que era de otimismo, passou para um semblante mais fechado, mais carregado, com ele adotando uma postura bem mais reservada. Em alguns momentos que ele interagiu com pessoas que estavam lá na Assembleia, foram interações rápidas, tanto que quando ele chegava numa rodinha, claramente dá para perceber que as pessoas que estavam ali ficavam tanto quanto constrangidas e desconfortáveis, Tanto que nos corredores de Parque São Jorge, esse movimento ganhou a alcunha de espalha-rodinha. Vendo que a situação não estava favorável, que as pessoas até evitavam a presença ou ficar perto aí do Augusto Melo por muito tempo, ele acabou deixando o ginásio onde acontecia a votação e indo embora. Ao sair, mais uma situação que gerou revolta, Os pneus do carro de Augusto Melo estavam furados. Ele teve que ir embora em um carro emprestado por um apoiador. Os 4 pneus do veículo que ele chegou a Parque São Jorge foram furados dentro da sede social do Corinthians. Augusto Melo não se pronunciou, não falou nada à imprensa. No entanto, a defesa do ex-presidente emitiu uma nota afirmando que buscará contestar supostas irregularidades na votação pelas esferas legais. A defesa dele alega que membros de torcidas organizadas foram autorizadas pela diretoria para ingressar no clube e coagiram ou teriam coagido os votantes. Augusto Melo também afirma que a apuração foi totalmente controlada pelos adversários. E você, o que acha? A destituição de Augusto Melo em impeachment foi justo ou ele está sendo perseguido e injustiçado? Deixa aqui nos comentários. E ainda, Benja afirma que esse processo não pode ser um fim.
Foi uma votação que vai ficar na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Já nesse domingo, no programa Domingol, Benjamin Bach ressaltou que esse momento não deve ser visto como um fim, mas sim o início de uma nova fase. Abre aspas. Isso aí não pode ser um fim, isso aí tem que ser um começo. A gente elogia quando tem que elogiar. Se tinha coisa errada, ficou provado. O sócio não quis mais. Então é democrático, acabou. Só que não pode parar por aí. Se o Corinthians quer virar a página dele, a hora é agora. Para o Benja, a punição e a indignação não podem ser seletivas e outras pessoas também precisam ser responsabilizadas. O apresentador convocou a torcida a continuar fazendo pressão para que a limpeza siga na direção de outras frentes, outros responsáveis. Abre aspas. A torcida do Corinthians é a grande responsável por acontecer tudo isso. Se não é a pressão e a voz da arquibancada e também a voz das redes sociais, não sei se as coisas teriam rolado. Então a pressão que a torcida do Corinthians fez tem que continuar. É a hora da limpeza, a punição e a indignação, elas não podem ser seletivas. Para Benja, também outros fatos que são suspeitos devem ser minuciosamente investigados e os responsáveis punidos. Abre aspas. O Augusto fez lambança? Fez e pagou. Mas é bom deixar bem claro, deve 2,5 bilhões, não é o Augusto. Vamos buscar tudo lá. É patrocínio com a empresa com sede em terreno baldio, é uso de cartão de crédito corporativo para gasto pessoal de ex-presidente, ou é para limpar ou não é para limpar, concluiu Benja. Concordo em gênero, número e grau. Tem coisa errada? Claro que tem, não é de hoje. Tem que ser minuciosamente investigado com o devido rigor e os responsáveis pelo Corinthians estar na situação que está hoje têm que devolver aos cofres do Corinthians, têm que ser responsabilizados. Agora sim, vamos falar de futebol. Negociados. Laterais do Corinthians são emprestados. Pessoal, a informação desse domingo pegou todo mundo de surpresa, né? O lateral direito, Léo Maná, foi emprestado ao Criciúma até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o lateral esquerdo, Palácios, jogará no Karpati da Ucrânia até o término da temporada europeia de 2026. Assim, pessoal, os jogadores estavam sem espaço no elenco do Corinthians. Dorival Júnior vinha optando aí por outros nomes nas laterais, Hugo, Bidu, Angileri, e optou por liberar os dois jogadores para que eles possam ter sequência, para que eles possam jogar. O Léo Maná é cria da base, né? Chegou ao clube aos 7 anos para atuar no futsal e depois passou a dividir o tempo entre o campo e a quadra. No futebol de base, ele conquistou 3 títulos paulistas, né? Sub-11, Sub-13 e 17. Além disso, foi campeão da Copa São Paulo em 2024, quando também foi o capitão da equipe. Durante o início da gestão Augusto Melo havia expectativa de que o Léo Maná fosse um grande lateral, tanto que o Corinthians renovou o contrato dele por um longo período, mas veio caindo aí, né, de produção, de rendimento e estava fora dos planos do Dorival Júnior. Já Diego Palácios foi uma contratação que o Corinthians havia expectativa para que ele assumisse de vez a titularidade, fosse o dono da camisa 6, não rolou também. O vínculo do lateral com o Corinthians vai até 2027. Ele sofreu uma lesão crônica na cartilagem do joelho esquerdo, acabou perdendo espaço, foi submetido a 2 cirurgias. Com a camisa do Timão, jogou poucas partidas. Nesse ano, ele entrou em campo em apenas 3 oportunidades, todas sob o comando do Dorival Júnior. Recentemente, Palácios chegou a negociar um empréstimo com o Austin Futebol Clube dos Estados Unidos, mas o acordo não aconteceu. Sem oportunidades, o jogador agora terá a chance de voltar a atuar no futebol ucraniano. Tudo pronto! Expectativa de um grande jogo entre Corinthians e Juventude. O Timão divulgou neste domingo os relacionados para a importante partida que acontece nesta segunda-feira, a partir das 20 horas, horário de Brasília, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Dorival Júnior não contará com Memphis, lesão muscular na coxa direita, e Carrijo, ligamentar. Aliás, o Carrijo ele passou por um procedimento cirúrgico, ficará afastado completamente por 4 dias e depois voltará a fazer o tratamento de reabilitação no departamento médico do Corinthians. Também o Corinthians não contará com Maicon, em transição física, e o lateral Hugo, ainda se recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal. Por outro lado, o Corinthians contará com o retorno do zagueiro João Pedro Choca. O defensor cumpriu suspensão no empate 1-1 contra o Fortaleza na última rodada.
Para esse duelo em Caxias do Sul, o Corinthians relacionou os seguintes jogadores: goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Cauê. Zagueiros: André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Choca. Laterais: Fabrício Andileri, Matheus Bidu e Mateuzinho. Meias: Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo, Raniel, Rodrigo Garro e Rian. Atacantes: Guinegão, Kaique, Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Esse confronto marca o encerramento da primeira fase do Brasileirão 2025. A transmissão será por TV por assinatura, Sport TV e Premier. Possivelmente Corinthians vá a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Thales Magno ou Romero. Pra cima deles, vai Corinthians! Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o seu like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.